A graça e a paz de Jesus. Eu espero que você nessa manhã possa estar atento à palavra do Senhor. Eu vou pedir para que vocês não saiam agora de seus lugares, que vocês permaneçam onde estão, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Abramos a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 19 e no verso 9. Mateus, capítulo 19 e verso 9. E eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Mateus 19 e verso 9. Oremos. Pai de amor, nesta manhã nós estamos na Tua presença, Senhor, e pedimos que o Senhor continue fortalecendo os casais da nossa igreja, da nossa comunidade, Senhor. Pedimos ao Senhor que venha entrar com as Suas providências nos corações daqueles que estão pensando em dar cabo de seus relacionamentos, ao qual permearam diante da Sua presença no altar. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha sustentar a causa daqueles, ó Deus, que estão balanceando no seu coração, ó Pai, olhando, ó Deus, para outras pessoas, para tentarem buscar a felicidade, mas a felicidade está no Senhor. Deus, que esta mensagem nessa manhã possa alcançar estas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Uma das maiores preocupações como um pastor evangélico é o problema que vem assolando a nossa sociedade. E nos últimos dias isso tem entrado em nossas igrejas. E não podemos permitir que este mal, este câncer chamado divórcio se alastre em nosso meio. Mas antes de tudo ele seja combatido com toda a veemência, com toda a autoridade que as Sagradas Escrituras nos conferem. Mateus é o único evangelho que cita porneia, ou seja, imoralidade sexual. Sabe por quê? Não? Bom, eu tenho declarado que a única forma de contrair novo casamento só é através da morte de um dos cônjuges. E o evangelho de Mateus foi escrito na língua do judeu, que era o aramaico praticado naquela época. E na lei judaica, quando havia ocorrência de adultério, a parte que ofendeu deveria ser apedrejada. Levítico, no capítulo 20, verso 10, diz bem claro: se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. A pena de morte aplicada no cônjuge culpado liberaria o cônjuge inocente para se casar com outra pessoa, ou seja, somente haveria um novo casamento se uma das partes viessem a morrer. E a pena para o homem ou a mulher que cometesse adultério era a morte para que pudesse liberar o próximo ao casamento. Somente nesta situação, somente nesta categoria. Há outras evidências bíblicas, meus irmãos, que mostram que só a morte de um cônjuge libera o outro, se assim ele o desejar para um novo casamento. Ele não é obrigado. Em Romanos, Paulo diz, por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Romanos capítulo 7, do verso 2 ao 3, destaque da NVI.
a Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Qualquer judeu, como o próprio Paulo, ele podia compreender que a única base para o recasamento é a morte do outro cônjuge. Isso está claro na Sagrada Escritura. Está claro. Não dá mais para tampar o sol com a peneira. Se as lideranças não combaterem este mal que tem arrasado a igreja, o que será dela daqui a alguns anos? O que fará com que os novos cristãos, as crianças que nós temos conferido, o que nós temos conferido como moralidade para as nossas crianças? Será que nós estamos preparando os nossos filhos para enfrentarem uma vida mais arraigada debaixo da autoridade do Senhor? Será que as Sagradas Escrituras têm errado? Não, de forma alguma. De forma alguma. A minha maior preocupação com vocês, irmãos, é que vocês procurem compreender e entender o seu próximo. Não dá, não tem cabimento. Mateus capítulo 5, verso 32, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 5, verso 32. O casamento é a união de uma carne entre o homem e uma mulher. Gênesis capítulo 2, verso 24. Até que a morte os separe. Romanos capítulo 7, do verso 2 ao 3. 1 Coríntios capítulo 7 e verso 39. De tal forma que o novo casamento, quando o cônjuge da pessoa ainda estiver vivo, é adultério. Marcos no capítulo 10, do verso 2 ao 12. Lucas no capítulo 16, do verso 18. Romanos no capítulo 7, do verso 2 ao 3. Essa é e sempre será a posição da igreja cristã histórica durante aproximadamente os seus primeiros 1500 anos, com raramente uma voz divergente. É a visão tradicional do anglicanismo e os irmãos, bem como das igrejas protestantes reformadas na América, no Canadá, na Nova Irlanda, na Filipinas, na Holanda, têm essas convicções, os congregacionais, os batistas. Se analisarmos novamente Mateus 19:9, é o único versículo que poderia ser tomado de forma isolada a permitir um novo casamento da parte inocente, enquanto o cônjuge ainda estiver vivo. Mas ao fazer a análise do texto de Mateus 19:9, não está isolado. O verso faz referência ao verso 8, onde Jesus diz que o divórcio é permitido e não um novo casamento. Estava liberado para se apartar, mas não se casar novamente. Mas se olharmos bem, essa interpretação isolada de Mateus 19:9 é rejeitada por motivos diversos de considerações, como citamos abaixo, como o próprio Mateus 5:32. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Marcos 10, 11 e 12. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Lucas 16, 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Por quê? Porque a mulher, ela está sujeita, meu irmão, ao marido, e o marido está sujeito ao esposo, enquanto eles viverem. Eles estão ligados pela lei, mas morto o marido, ambos estão livres.
Paulo ensina isso em Romanos, no capítulo 7, do verso 2 ao 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Mas, todavia, aos casados, mando eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. 1 Coríntios, no capítulo 7, do verso 10 ao 11. Eu vejo muitos ministros casados novamente. Eu vejo muitas indagações de pessoas dizendo, olha, se não deu certo, não tem problema, a gente se afasta e vamos tentar de novo. Não, porque o casamento, ele é um ato feito através de sangue. É um ato de sangue. É uma só carne. Eu nunca ouvi alguém responder ao ensino que a parte inocente pode casar novamente quando o seu cônjuge ainda estiver vivo. Como os discípulos o fizeram imediatamente ao ensino de Cristo, com o que eles responderam lá em Mateus, no capítulo 19, verso 10. Se é assim que é a condição do homem relativa à mulher, não convém se casar. Eles então chegaram a essa conclusão, olha, se isso acontecer, então não é bom casar. A posição que não existe novo casamento, mesmo para a parte inocente. Enquanto o cônjuge estiver vivo, frequentemente produz esse brado. Similarmente, a resposta de Cristo ao protesto dos discípulos faz perfeito sentido com a doutrina que ninguém pode casar novamente enquanto o cônjuge estiver vivo, mas não com a visão que a parte inocente pode casar novamente. Em tal condição, Jesus declara: há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. O Filho de Deus aponta para a iluminação divina como capacitando alguém para receber o seu ensino. Nos versos 11 e 12, ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Quem é que pode receber isso? Que o receba. Isso explica porque alguns têm dificuldade em aceitar essa verdade da palavra de Deus. Esse é especialmente o caso hoje, pois vivemos numa geração adúltera. Mateus 19, 39. Mateus 12, verso 39, corrijo. Como aquela dos escribas e fariseus no primeiro século, dentro dos quais muitos ensinavam divórcio por qualquer motivo. Qualquer coisa, vamos embora. Qualquer coisa, vamos voltar para a casa do pai e da mãe e casa de novo. Não é assim, meu querido. Não é assim, minha irmã. Não é assim, meu irmão. Jovem, toma cuidado. Escolha com quem que você vai se casar realmente. Hoje está invertido. É beijo e abraço a rodo e vai conversar depois dentro do casamento e aí vai ver que não tinha nada a ver. 1 Coríntios, no capítulo 7, do verso 10 e 11, onde o apóstolo Paulo resume e declara o ensino de Jesus Cristo durante seu ministério terreno, ele cita: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido. Será que é difícil entender isso? Será que é difícil compreender isso? Mas vamos liberar fulano de tal, porque ele tem um bom dízimo, não é? Vamos liberar fulano de tal, ele é legal, né? Ele sofreu muito. Não existe um culpado, os dois são culpados. O erro está nos dois. A Escritura inspirada aqui ensina duas e somente duas opções para a mulher ou homem divorciado: permanecer sem casar ou se reconciliar com seu marido. Não tem nenhuma terceira opção o novo casamento. Não é mencionado. Fiel ao ensino de Jesus em Mateus no capítulo 5, Marcos no capítulo 10, Lucas no capítulo 16 e Mateus no capítulo 19,
Paulo não dá permissão ao novo casamento enquanto o cônjuge da pessoa estiver vivo. Assim, a cláusula de exceção, não sendo por causa de prostituição, não é uma exceção permitindo um novo casamento. Enquanto o cônjuge ainda estiver vivo, dava-se permissão para um novo casamento. Por quê? Porque quem cometia o adultério deveria ser morto. Então, morto estava apto a um novo casamento, a parte que foi ofendida. O casamento é um laço inquebrável. É um ensino bíblico estabelecido por Deus na criação, Gênesis no capítulo 2 e verso 24. Declarado pelos profetas do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 2, verso 10 e 16. O Senhor, Ele odeia o divórcio. Reafirmado por Cristo em Marcos, no capítulo 10, do verso 2 ao 12. Os apóstolos no Novo Testamento, Romanos, capítulo 7, do verso 2 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. O casamento é uma coisa séria. Então não há o que temer. Se você está nessa situação de divórcio, reconcilie. Não há outro meio. Reconcilie. Não há como restabelecer, passar por cima de tudo isso. As pessoas pegam versículos isolados e fazem dele uma doutrina. E aí os mistérios da igreja desaparecem. Não acontece mais cura. Não acontece mais libertação. Porque os próprios ministros estão vivendo nessa situação. Os próprios ministros estão vivendo neste enrosco, nesse emaranhado. E aí a lei se afrouxa. Os lares estão sendo destruídos. Olha como está a nossa comunidade nos dias atuais. O homossexualismo se alastrando por houver e aprove isso acontecer, porque isso simboliza os últimos dias, mas não pode estar acontecendo no nosso meio, porque nós temos a luz de Cristo. Nós temos as Sagradas Escrituras ao nosso lado. Hoje está naquela, eu vou morar junto, e se der certo, a gente casa, e se não der certo, separa. Não, filho. Morou junto, está casado. Não vai ser o papel. Morou junto, apresentou como esposo e esposa para a sociedade, já por Deus está selado. Não tem isso. Nos tempos remotos das Sagradas Escrituras não existia cartório. O que consolidava o casamento? Fulano de tal ia lá e buscava a esposa da casa dela e levava para sua casa, e ambos estavam casados. Está virando moda isso, né? Morar junto. Vamos morar junto, né? Vamos morar junto. Quem sabe se der certo. Quem sabe? Mas se não der certo, né? Vende tudo. Olha só. Divide o que comprou junto. Isso é o quê? Isso é um casamento. Isso é um casamento. Que Deus possa ter misericórdia de nossas vidas. Que Deus possa ter misericórdia de nossas famílias. Porque isso não pode permanecer em nosso meio. As Sagradas Escrituras, elas nos afirmam no livro de Apocalipse, no livro da Revelação, no capítulo 22 e verso 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria,
os que são adúlteros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Os que são adúlteros, os que estão vivendo nesta situação. Diante de Deus, irmãos, nós, ministros do Senhor, pastores aqui na igreja Batista no Jardim Marquês de Jacareí, nós estamos livres disso, porque nós temos ensinado a palavra de Deus para você. Nós temos ensinado a palavra do Senhor a você. Em João, no capítulo 15, no verso 10, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é este: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Será que você realmente tem amado o Senhor? Será que você tem realmente amado a Jesus? Eu não posso dizer que amo a minha esposa se eu não amar primeiramente a Jesus. As pessoas estão se divorciando porque não amam realmente a Jesus. Porque quando nós amamos a Jesus, nós conseguimos suportar as queixas dos nossos cônjuges. É Deus que nos escolhe. É Deus que nos concede a sua paz, a sua alegria. Nós somos sujeitos ao pecado, sim, mas nós não somos obrigados a viver no pecado. Romanos no capítulo 3 e no verso 23, pois todos pecaram e estavam separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Você não foi liberto para estar vivendo no pecado. Você não está escravizado mais por Satanás. Não, você não está, mas você está livre. Deus quer que você viva em paz com sua esposa. Deus quer que você viva em paz com seu esposo. Então, se vocês estão pensando em se divorciar, quero que vocês saibam, em Romanos 6, verso 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo São Paulo sabia bem disso, que nosso coração sem Cristo, ele é nada. Que o nosso coração sem o Espírito de Deus é nada. Ele mesmo vai citar em Romanos no capítulo 7, no verso 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Mas Cristo, meus irmãos, se manifestou para desfazer as obras do diabo e te dar liberdade. Você tem tentado fazer com as suas próprias forças, você tem tentado restaurar o seu lar e a sua família com as suas próprias forças, mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir. No gabinete pastoral, as pessoas chegam se queixando, dizendo, eu tentei de todas as maneiras. Não, você está errado. Não é você que vai conseguir, é Deus que vai conseguir por você. É Deus que irá realizar. É Deus. Mas você tem que acreditar, você tem que se prostrar, você tem que se esvaziar de você mesmo, para que você possa permitir Deus restaurar a sua integridade diante dele e restaurar a sua casa, restaurar a sua vida, a sua família. Deixa o Espírito de Deus agir dentro de você.
Tire isso da sua cabeça, tira isso não provém de Deus. Seus filhos vão sofrer, sua família vai sofrer. Você já viu que diante de um divórcio não há nada que acrescenta, é só perda. Perde família, perde amigo, perde casa, perde emprego, perde casa, perde paz, perde alegria, perde satisfação, perde vontade de viver, só perde. Você só perde. E nessa manhã, sei que muitos de vocês hoje vão chegar em suas casas, vão poder olhar para o seu esposo, olhar para a sua esposa, e tem um casamento a três. Peça para o Senhor entrar, peça para Jesus entrar no seu casamento, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Porque sem Jesus não dá. Se você tentar com suas próprias forças, vai dar tudo errado. Mas se você deixar que o Filho de Deus entre, mas se você deixar que o Filho de Deus, ele receba você nos braços dele, então vocês terão vida feliz. E aqui, nesse momento, nós temos que somente agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, por tudo que Deus tem feito por nós. Porque não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Evangelho de São João, no capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem-se uns aos outros. E aí você está pedindo e nada acontece, mas não está bem. Tem que estar bem com o coração. Tem que acertar esses ponteiros aí. Tem que acertar esses ponteiros para que vocês possam usufruir da graça e da bênção de Deus. E o Senhor nos deu todas as ferramentas. Deus nos deu tudo. Deus nos deu todo o recurso, que é a oração, a palavra e o Espírito. Ore ao Senhor, busque a Deus, peça sabedoria. Busque, leia a palavra, peça para o Espírito de Deus te ensinar. São ferramentas poderosas. Mateus no capítulo 7, verso 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Recomece novamente com quem você escolheu lá na sua mocidade. E você vai ver que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus misericordioso e fará coisas maravilhosas entre vocês. Sabe por quê? Porque de toda tempestade sempre vem a bonança. E a mão do Senhor está sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Os olhos do Senhor estão sobre vocês para poder abençoar, para poder os guardar. Quero dizer para vocês, irmãos, que meu coração está muito feliz, e eu creio que o coração de Deus também está, porque aqui nesta igreja os casais têm se acertado, os casais têm buscado conselhos. Aconselhe, você sabe de alguém que agora está passando por essa necessidade, está passando por esta provação. Aconselhe, para que eles possam permanecer juntos, unidos no amor do Senhor.
que no mais o Senhor os abençoe. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, que a tua palavra, Senhor, possa adentrar aos corações e ela venha dar o fruto ao qual ela foi enviada. Senhor, fortaleça a nossa igreja, fortaleça os corações, fortaleça as famílias, em o nome de Jesus. Amém.